Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, com minha saudação fraternal a todos os meus ilustres colegas desta casa, aos servidores, aqueles que nos veem pela TV Senado e ouvem pela Rádio Senado, pelo início dos nossos trabalhos legislativos deste ano. Senhor presidente, a minha manifestação nesse instante é sobre a visita da Sua Santidade, o Papa Francisco. Disse ele, de início: não tenho ouro nem prata, mas trago o que mais precioso me foi dado, Jesus Cristo. Foi com esta frase que o Papa Francisco deu início à sua participação na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, num dos acontecimentos históricos mais importantes do Brasil contemporâneo. Reunindo milhares de jovens, peregrinos do mundo inteiro, tivemos a grata satisfação de presenciar um dos eventos mais significativos das últimas décadas em nosso país, tanto no campo religioso quanto no político. Foram dias de intensas emoções. Tivemos rara oportunidade de fazer profundas reflexões sobre temas candentes de nossa atualidade. O Papa Francisco mostrou com insofismável clareza que o grande líder preside de pompas, de grandes aparatos de segurança, de ostentação e mistificações midiáticas. O homem simples, com mensagem direta, de pensamento translúcido, encantou a todos, independentemente de classe, religião, ideologia, idade e sexo. Seu exemplo pessoal deixou-nos lições de humildade e de desprendimento. Suas palavras mostraram que os verdadeiros líderes estadistas podem ser profundos e sábios, e ao mesmo tempo compreensíveis, calorosos e carismáticos, chegando perto do povo, promovendo o reencontro da humanidade com valores da espiritualidade, em contraposição aos excessos da materialidade humana, como bem disse a colunista Dora Kramer, do Estado de São Paulo. Digo isso, senhoras e senhores senadores, como católico praticante. Nos meus mais de 80 anos de vida, jamais esperava ver um Papa com tamanho despojamento, com tamanha abertura de espírito, com igual demonstração de fé nos homens e mulheres, que sonham com a construção de um mundo melhor, senhor presidente. Sua visita ao país foi marcante e serviu para delimitar mudanças significativas da Igreja em torno de vários assuntos polêmicos. Estou extremamente orgulhoso com a passagem do Papa Francisco em solo brasileiro. Pude presenciar que nesses dias emergiu uma liderança mundial expressiva e tonificante, capaz de fazer o encontro da Igreja com os sentimentos da modernidade, sem que isso signifique abrir mão das tradições e dos dogmas caros à religiosidade cristã. O Papa foi absolutamente claro sobre aqueles temas que nos interessam de perto: a violência, o consumismo, a miséria, a ética, a corrupção, oportunidades, solidariedade e igualdade. Para cada um desses temas, o Papa nos indicou um caminho e nos forneceu elementos para que possamos refletir com a alma aberta, sem discriminações, preconceitos e maniqueísmos. Ele nos deu substância para encontrar respostas que possam nos transformar em cidadãos e homens de fé, sem que haja contradições entre as duas condições de nossa individualidade. Que possamos, senhores senadores e senhora senadora, encontrar caminhos que ultrapassem as ideologias e os cacoetes teóricos, sem base na realidade. Que isso nos leve a novos pensamentos e possamos elaborar nossos raciocínios sobre novos parâmetros. A cada discurso e entrevista, tivemos oportunidade de aprender sempre mais com o Papa Francisco,
A cada manifestação pública, podemos ver a demonstração do significado verdadeiro da entrega ao próximo. Podemos acompanhar sua peregrinação entre pobres e ricos, entre religiosos e não religiosos, entre jovens e velhos, sempre com o mensageiro da paz, da harmonia e da conciliação. Podemos também vê-lo como provocador de polêmicas, sem que isso significasse a perda da ternura, da humildade e da indulgência. A visita do Papa, senhores e senhoras senadores, ocorreu exatamente num momento de séria inflexão política no Brasil. Estamos vivenciando um processo de transformação social profundo e profícuo. Foi um momento de reflexão e paz à nação brasileira. As manifestações que tomaram conta do Brasil encontraram solo fértil na semeadura que o Sumo Pontífice fez no Encontro Mundial da Juventude. Ambos os eventos confluíram no rumo do mesmo leito de inquietação que estamos vivendo. Nesse sentido, a vinda do Papa Francisco nos serviu como uma parada temporária para que possamos pensar melhor sobre o nosso cotidiano. Nos dias em que esteve entre nós, Francisco possibilitou uma pausa para que possamos refletir sobre nossas atitudes e também sobre nossas mazelas e nossas virtudes, sobre a vontade do povo e o comportamento errático de seus governantes, sobre o verdadeiro sentido de servir ao próximo, sobre a missão das classes dirigentes, para com a sociedade. Devemos percorrer o caminho do diálogo, do encontro, da solidariedade com os mais pobres, arrancando do nosso coração a ganância, o hedonismo, as ilusões de consumo de bens materiais. A partir de agora, senhores e senhoras senadores, quando nos debruçarmos sobre os grandes acontecimentos que marcaram nossa história, em junho e julho de 2013, teremos que obrigatoriamente analisar as manifestações populares e o encontro de mais de 3 milhões de pessoas com o Papa Francisco sob o prisma de um grande movimento social que deseja mais ética, mais espiritualidade, mais compreensão, mais tolerância e, acima de tudo, mais diálogo. O fato mais importante das mensagens que o Papa transmitiu ao povo brasileiro foi a proclamação do diálogo. Repito, foi a proclamação do diálogo. O diálogo exaustivo entre pensamentos opostos, o respeito pelo outro, a tentativa de ouvir as razões do interlocutor, não para julgá-lo, mas para compreendê-lo. Essa é a base do respeito mútuo, ouvir e dialogar, encontrar novos caminhos, descobrir soluções convergentes, achar saídas sempre pelo meio e evitar os polos radicais, tanto da direita quanto da esquerda. Parece-me, senhor presidente, que o Papa não estava falando apenas para os brasileiros, mas sim para o mundo. Todas as diferenças que originam conflitos, ora de ideias, ora de interesses econômicos ou de desejo de supremacia de nações sobre outras, ocorrem fundamentalmente porque não existe o desejo sincero de encontrar um campo que é, como sempre foi, fértil para a comunhão que só pode ocorrer por meio do diálogo. Olhando assim, de maneira trivial, tudo isso parece simples e fácil, mas sabemos que não é assim. As convicções intransigentes, o radicalismo e o fanatismo afastam as pessoas, colocam povos inteiros em confronto, estabelece o caos e a violência. Para isso, as palavras deixadas por Francisco devem permanecer em nossa memória, servir para refletirmos sobre o sentido da vida e o rumo que desejamos para a nossa sociedade. O Papa Francisco trouxe a mensagem de Cristo, da mão estendida, deu demonstrações de humildade, despojamento, prova real
Excelência, permite uma parte, senador Rubens Figueiredo. Repito, senhor presidente, o Papa Francisco trouxe a mensagem de Cristo da mão estendida. Deu demonstração de humildade, despojamento, prova real de que falou de forma absolutamente sincera. Com maior prazer e honra, senador Eduardo Suplicy. Tal como Vossa Excelência, também escolhi hoje para fazer uma saudação e uma palavra sobre a importância extraordinária que foi a visita do Papa Francisco ao Brasil. Concordo plenamente com Vossa Excelência. As recomendações do Papa Francisco do diálogo, são fundamentais e dela todos nós, brasileiros, precisamos tirar proveito. Inclusive aqui no Senado Federal, entre a base de governo, a oposição, mas também cada um de nós, no Executivo, no Legislativo, em relação ao povo, para que possamos, inclusive, seguir e dizer a todos, sigamos o exemplo do Papa Francisco de estar dialogando com todos, ainda que possamos ter divergências, mas com todo o respeito a cada um. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, meu pronunciamento tem muito de afinidade com o que eu vou falar daqui a instantes, com o que Vossa Excelência está aqui nos transmitindo. Parabéns. Muito grato, eminente senador Eduardo Suplicy. Vossa Excelência, como meu irmão em Cristo, também revela aquele sentimento que me embala nesse instante de referir-me à mensagem é um exemplo que naturalmente há de recuar nos corações, sobretudo dos nossos companheiros integrantes desta casa, o Senado Federal. Muito grato a Vossa Excelência. Eu concluo, senhor presidente. Seria muito importante que esta mensagem do diálogo tivesse eco entre as autoridades e os homens públicos do nosso país. Não é fácil, porque, infelizmente, a idolatria dos mais fortes ou daqueles que detêm o poder, não importa a instância, e se julgam os superiores, prejudica o diálogo. Encerro, senhor presidente, com a esperança de que o momento de reflexão e paz trazido pelo Santo Padre à nação brasileira permanece por muito tempo em nossos corações. Muito grato a Vossa Excelência, senhor presidente, pela tolerância do tempo.